Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com especial desta sexta-feira. Hoje vamos falar da 35ª rodada, onde o Atlético pega o Vasco no domingo, lá em São Januário, e o Cruzeiro pega o Bahia, no Horto. Tudo bem, Guilherme? Você de volta aqui comigo? Tudo bem, Leandro? Amigos que acompanham sempre aí o Esporte.com, um abraço para todos. Estou aí de volta para a gente comentar sobre o futebol mineiro nesse campeonato brasileiro. Para infernizar a minha vida, né? Não, que isso, vim para te ajudar. Então tá bom. Lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, o www.otempo.com.br, ou também pelo Twitter do SuperFC, @super_FC, do jeito que você está vendo aí agora. Então vamos começar falando do Atlético. Guilherme, o Atlético teve uma semana muito complicada depois do tropeço lá em Curitiba, né? Joga contra o Vasco agora no fim de semana. Tem um jogo muito difícil. O Ronaldinho hoje, ele não treinou, né? Foi poupado dos trabalhos. Como você vê o Atlético para essa partida? Então, o Atlético tem alguns desfalques, né? Não vai contar com o Leandro Donizete, que está suspenso. Em contrapartida tem a volta do Pierre. E tem um outro detalhe, esse do Ronaldinho Gaúcho que você bem colocou. Ele não treinou hoje na parte da manhã, um dia chuvoso lá na Cidade do Galo. Não só na Cidade do Galo, né? Em Belo Horizonte, de uma forma geral. Então ele tá gripado, foi poupado dos treinamentos, mas pelo que a gente viu das conversas que aconteceram lá na Cidade do Galo, das matérias que foram publicadas, muita gente falando aí de dúvida, mas muito se diz que o Ronaldinho Gaúcho não deve ser problema do Atlético para essa partida contra o Vasco. É um jogo complicado, um jogo difícil. São Januário, o Vasco passa por uma situação bem complicada, mas acredito que o Galo pode sim sair com um bom resultado de lá se fizer uma partida certinha, coesa e o Cuca não inventar muito, como ele está pensando aí em inventar. Em crise o Vasco, né? Impressionante como o time caiu de rendimento nesse retorno do Campeonato Brasileiro, tá caindo pelas tabelas, dificilmente terá uma chance agora de disputar a Copa Libertadores em 2013, vem de uma derrota para o quase rebaixado Sport, né, vamos dizer assim, perdeu de 3-0 em pleno estádio lá da Colina. É um jogo complicado, né, Guilherme? A gente vê até mesmo por esse problema que o Vasco vem passando, a gente sente que o jogo vai ser um pouco mais complicado do que já seria normalmente, né? O fator motivacional do Vasco vai ser muito importante para a equipe carioca nesse momento. Por quê? Porque, querendo ou não, saiu o Marcelo Oliveira, que tinha uma filosofia de trabalho, bateu de frente com alguns medalhões do Vasco, principalmente o Felipe, que é um jogador formado no clube vascaíno, que vai voltar a ser titular nessa partida contra o Atlético. Tem o Gaúcho, que é o técnico interino, é o bombeiro, que o Vasco sempre arruma nessas situações de troca de treinador, que querendo ou não vai dar uma chacoalhada no elenco. Então, ou seja, além de enfrentar um time que praticamente vai ser uma bomba relógio, o Atlético tem essa questão do psicológico do Vasco e também da torcida do Vasco, que também pode jogar contra o time vascaíno e a favor do Atlético ou, obviamente, vice-versa. Falando um pouco de título, ficou muito difícil para o Atlético, né? O Atlético praticamente não tem chance mais, né? Mas você ainda acredita nisso, Guilherme? Matematicamente, o Atlético tem chance de ser campeão brasileiro, mas para que isso aconteça, o Fluminense tem que perder 3 de 4 partidas. Então isso é muito... E o Atlético fazer todo o seu papel e ultrapassar o Fluminense nos critérios de desempate. Ou seja, é muito complicado, é muito difícil, o Fluminense já está com as duas mãos na taça. Tentar falar para o torcedor aqui que é uma missão fácil e tal, estaríamos enganando todo mundo. E o próprio torcedor, que é inteligente... Né, a gente sabe que tem alguns que são mais doidos que os outros, mas tem alguns são mais chiitas, né? Mas tem alguns que são muito centrados, sabem que a missão do Atlético ela é bem complicada, mas que o ano foi bom. Independente do que acontecer no Campeonato Brasileiro, o ano já foi bom. Pela vaga na Libertadores, pela campanha maravilhosa que o Atlético fez no primeiro turno, e a melhor até então nos campeonatos brasileiros de pontos corridos. O que fica a sensação de, esse sentimento de poderia ter sido mais. É isso que fica esse sentimento. Que realmente o Atlético poderia ter feito um melhor segundo turno e, quem sabe, ter facilitado aí a vida do Cuca para, enfim, ganhar um título importante no futebol nacional. E eu já perguntei isso tanto para o Romulo quanto para o Josias, que sempre... O Fernando também, que sempre ficou aqui do meu lado. Eles acham que algumas coisas atrapalharam o Atlético. O que você achou?
Um deles fala que faltou um atacante, o outro acha que o rendimento fora de casa atrapalhou muito o time. Outro acredita que o Cuca, como ele não muda a formação tática dele, acaba viciando o time e o adversário que joga contra o Atlético já sabe exatamente o que o time vai fazer, é um time muito previsível. O que você acha disso? Concordo com essas teorias dos amigos aí, mas a gente viu um Atlético, um banco do Atlético, imaginávamos que seria melhor. Por quê? Porque o Guilherme poderia ter rendido muito mais, né? Um jogador que custou aí 6 milhões de euros para os cofres do Atlético. E infelizmente ficou aquém do esperado, um jogador que tem menos gols no Campeonato Brasileiro, que você for olhar, do que o zagueiro Leonardo Silva, né? Então, ou seja, a situação é um pouco complicada. E outros detalhes também, o Atlético perdeu jogadores importantes no decorrer do campeonato longo, precisa de um elenco qualificado. Então, vários fatores, dentre esses que os amigos comentaram aí, fizeram com que o Atlético, infelizmente, passasse toda essa dificuldade no segundo turno e consequentemente, infelizmente aí para o torcedor do Atlético, né, do Galo, não vai conseguir, acho que na minha opinião, pela dificuldade da missão, ser campeão brasileiro em 2012. Não é só a sua, não. Acho que todos nós aqui, a gente não acredita mais no título Atlético muito em função disso que você disse. Você pega o plantel do Fluminense e compara com o do Atlético, o do Fluminense é superior. Não é pouco superior, não, é bastante superior. É um time que tem Rafael Sobis e Wagner no banco. O Fluminense chegou a ter, condição, né? No Campeonato Brasileiro, Rafael Sobis e Rafael Moura no banco. Ainda tinha o Rafael Moura, né, Tinha o Rafael Moura que foi para o Internacional, ainda estava se adaptando ao clube, mas querendo ou não é um jogador matador, centroavante. Né? O Jô, ele ficou devendo, mas não podia se cobrar tanto do Jô também pelo que ele apresentou nas últimas temporadas que ele fez fora do Brasil. Um jogador que fez pouco mais de 20 gols em 4 anos, então, ou seja, o que ele já fez pelo Atlético foi totalmente surpresa, pelo menos na minha opinião. Que quando ele veio e foi contratado pelo Alexandre Calil para defender as cores do Galo, eu fui um dos que critiquei o Jô, justamente pela essa falta de ritmo, falta de compromisso dele, tanto no Internacional quanto nos clubes do exterior que ele passou. Fez sim um bom primeiro turno, fez um bom segundo semestre, só que poderia ter sido mais. Ele perde muitos gols e é outro detalhe que infelizmente atrapalhou o Atlético nessa sequência do campeonato. A falta do atacante que finalizou muito a gol e precisava de várias finalizações para que uma bola entrasse na meta adversária. E na verdade esse também não foi só o problema do Jô, né? A questão da finalização do Atlético foi um ponto crítico do time ao longo de toda a temporada. Apesar do Atlético ter um dos melhores ataques do campeonato, mas é um dos times que mais criam também. Então essa situação de criação e finalização, ela tem que andar mais ou menos junta, né? E não é como a gente vê no Atlético. O Bernat também errou gol pra caramba durante esse campeonato. O Guilherme, como você disse, não se apresentou como deveria. Até o Danilinho mesmo, que saiu por indisciplina, também vinha falhando muito nessa situação. Então o Atlético ele perdeu o campeonato muito em função dessas situações mesmo, né? Agora, tem um jogo agora contra o Vasco, pega o Atlético Goianiense na próxima semana aqui no Independência. Obrigação total de vencer essa partida. Tem que garantir o segundo lugar para não ficar dependente de uma pré-Libertadores, porque a gente vê uma pré-Libertadores ano que vem sendo formada e a coisa não tá fácil não. Alguns times importantes ali na Argentina estão patinando, eles podem ficar ali no meio do caminho disputando uma pré-Libertadores. No Paraguai pode surgir um Olímpia, talvez. No Uruguai, um Nacional. No Chile, talvez até um Colo-Colo. Então, não é bom o Atlético participar da pré-Libertadores. O time tem que entrar na competição sul-americana de qualquer maneira. Até mesmo por questão de estender a pré-temporada, né? Quem for disputar a fase inicial da Libertadores, que é um mata-mata para entrar na fase de grupos, o primeiro jogo, salvo engano, é no dia 22 de janeiro, ou seja, você ainda antecipa aquela questão de começar mesmo jogar em fevereiro para final de janeiro, e isso é ruim, quebra a pré-temporada. Os treinadores falam que um mês é pouco para colocar o time no esquadro, né? No começo de ano, então, ou seja, o Atlético precisa fazer com que a segunda colocação no Campeonato Brasileiro seja realmente efetivada para não ter que antecipar um jogo oficial na temporada do ano que vem e estender um pouco mais essa pré-temporada para dar mais ritmo, entrosar mais o grupo, isso é de extrema importância. E torcer também para a diretoria manter alguns caras, né? É quase certo que o Bernat não fica.
O Kalil, praticamente. inclusive, está na Inglaterra com um dos empresários do Bernard. A gente não sabe o motivo real da visita, mas tudo leva a crer que existe sim uma negociação para que o Bernard, ou no começo do ano, ou depois da Libertadores, deixe o Atlético, porque a grana que vai entrar nos cofres aí do clube vendendo essa joia que é o Bernard é violenta. E tem que vender. Tem que não, vender. Não tem, essa é uma discussão que eu acho que a gente nem deve entrar. Eu também não. Porque a gente sabe da situação do Atlético, a gente sabe da situação de todo o futebol brasileiro. É um futebol que está crescendo muito nessa parte econômica, né? Está incomodando alguns grandes da Europa, mas tem que vender. 20 milhões de euros é o valor que se especula tanto por nós da imprensa, mas também lá dentro do Atlético. Seria mais ou menos 20 milhões de euros, 60 milhões de reais. E o próprio discurso do Bernard é praticamente um discurso de despedida. A gente vê nas entrevistas, né? Ele é um cara muito emotivo, depois dos jogos, às vezes fala até coisa que não deveria. Ele solta demais, né? O que precisa. Até que não deveria, igual praticamente jogou a toalha depois do jogo contra o Curitiba, mas se refez na coletiva de hoje de manhã, falando que a situação ainda não está totalmente perdida, que enquanto tiver chances matemáticas. Mas um detalhe sobre negociações é que o futebol brasileiro ficou muito refém dos investidores, né? Uhum. Os investidores, eles colocam muito dinheiro nos clubes, colocam jogadores importantes nas equipes, mas, por exemplo, tem o caso do Hever. O Hever, ele tem 75% dos direitos econômicos do jogador que pertence ao BMG. Apenas 25% são do Atlético. Então, se aparecer uma oportunidade boa do jogador ser vendido para algum clube do exterior, obviamente vai ter uma pressão enorme em cima do Atlético por parte do banco. Porque o jogador não é do Atlético. Né, por parte do banco, para que o banco recupere o investimento que foi feito. Claro. Ainda mais que o Hever está em alta, porque quando ele voltou da Alemanha, ele veio do Wolfsburg. Um time de média expressão. Isso, ele não estava tão bem assim. Aqui ele voltou para o Atlético, voltou a fazer boas partidas, teve um entrosamento muito bom com o Leonardo Silva, conseguiu voltar à seleção brasileira, é um nome que tem sido constantemente lembrado pelo Mano Menezes, então é um jogador que também pode deixar o Atlético na próxima temporada. E a situação do Atlético é essa, o Ronaldinho Gaúcho a gente não sabe se vai ou se fica, o Bernard provavelmente vai, e quem tá vindo? Barcos, a gente fala muito do Tardelli também. Agora as especulações, elas vão borbulhar no futebol brasileiro. Né? Todo mundo tá chutando, né? Eu vejo muito isso. Muito do que poderia acontecer no Campeonato Brasileiro a gente vai ver na próxima rodada. O Figueirense pode também cair na próxima rodada. Né? Então teremos praticamente não, 2 clubes rebaixados e 2 brigando contra o rebaixamento diretamente, outros envolvidos, inclusive o Cruzeiro. Né? E o detalhe é esse. O Atlético tem essa preocupação e muito do planejamento do ano que vem passa pelo Ronaldinho Gaúcho. Então vamos mostrar agora a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e também a rodada 35 desse fim de semana. Aí estão os resultados da 34ª rodada, né, os últimos jogos dos clubes. Cruzeiro 0, Santos 4, Grêmio 1, Ponte Preta 0, Flamengo 1, Figueirense 0. Aí os outros jogos, Atlético Goianiense 0, Corinthians 2, Vasco 0, Sport 3, Palmeiras 2, Botafogo 2, São Paulo 1, Figueirense 1, Fluminense. Fluminense, esse jogo até desencadeou o problema no Atlético, né? Náutico 3-0 no Inter, Curitiba 1, Atlético 0 e Portuguesa 0 e Bahia 1. Aí a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 73 pontos, o Atlético tem 64, o Grêmio tem 63 e o São Paulo com 59 pontos. Lembrando que o Grêmio e o São Paulo ainda podem tirar esse segundo lugar do Atlético, que seria catastrófico para a pretensão alvinegra na próxima temporada. Virando a página, temos o Cruzeiro apenas na 13ª posição, 43 pontos, sendo que o Sport com 36, Palmeiras com 33, Figueirense com 29 e Atlético Goianiense com 23, hoje estariam rebaixados para a Série B do campeonato. Figueirense e Sport se enfrentam na próxima rodada, né, na Ilha da Magia, lá no Orlando Scarpelli. Ilha da Magia, você gosta de Floripa, Gosto, né? Gostei de lá, em breve estarei de volta. Que alegria, hein? E o detalhe é justamente esse, quem perder, se o Figueirense principalmente perder, já pode dar adeus aí
a Série A. E o planejamento do clube passa muito por isso. Não é à toa que eles contrataram o Adilson Batista, porque uma Série B pode ser muito boa para o Adilson Batista e para o Figueirense. Os dois precisam se reencontrar, né? Sim, imagina um Figueirense campeão da Série B no ano que vem, com o Adilson Batista, que hoje, o atual momento dele é muito ruim, porque as últimas campanhas que ele fez nos clubes de São Paulo e no Atlético Paranaense e Goianiense não foram nada boas. Então vamos agora falar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um desafio importante, vai enfrentar o Bahia no Horto, né? E é um jogo complicado, né? O Bahia ameaçadíssimo para a segunda divisão. O Cruzeiro... A gente sabe que o Cruzeiro não vai cair. Não é nem porque o Cruzeiro é bom ou porque é isso ou porque é aquilo, não. É porque os outros times estão bem distantes dele. Mas precisa de pelo menos um pontinho ali para se segurar matematicamente, né, Guilherme? O problema é que o Sport e o Bahia, que são os dois adversários aí diretos de outras equipes que brigam com o rebaixamento, porque eu também não acredito no Palmeiras se salvar, não. Tem um duelo muito complicado contra o Fluminense inclusive pode ser até campeão brasileiro, caso o Galo empate com o Vasco e o Flu vença o Palmeiras. Que é possível, lá em Prudente, possível, né? Presidente Prudente. Muito possível. Então, ou seja, o Cruzeiro, ele tem riscos, corre risco de rebaixamento. Se perder todas as partidas e Sport e Bahia conseguirem vencer, o risco é grande. Só que se o Cruzeiro perder para o Bahia, apesar de toda a má fase que a gente sabe que o Cruzeiro vive, e o Bahia é hoje o 6º colocado no segundo turno, mesmo assim pode fechar as portas. Porque a situação de Celso Roth com a presidência, que mantém o treinador depois de tudo que ele falou, né, depois de declarações do próprio empresário do treinador, a diretoria é muito passiva, não faz praticamente nada, é muito inexperiente. A gente conversa com pessoas que vivem o Cruzeiro, eles dizem a mesma coisa. Inclusive tem novidade aí, ainda nessa segunda-feira. Segunda não, né? Pra mim é segunda. Você já passou o fim de semana, pra você é segunda que tá voltando de férias hoje, tem um fim de semana longo. Nessa sexta-feira, daqui a pouco uma pessoa que viveu o Cruzeiro muito tempo, foi presidente do clube, deu aí os seus pitacos e a gente vai colocar nas páginas do Super FC. O detalhe é que o Cruzeiro virou uma bagunça, uma casa da mãe Joana tremenda, e enquanto não resolver essa situação, vai ficar difícil para o time almejar alguma coisa e até planejar o ano de 2013. Porque já não pode contratar bons jogadores se não tiver um investidor costa larga que banque o clube. Como qualquer time brasileiro Como qualquer time brasileiro. Deixa eu deixar isso claro também, porque é todo Cruzeiro falar, o time tá sem dinheiro, etc. Não é que o Cruzeiro... O Cruzeiro, na verdade, não tem uma parceria forte, igual a gente tá vendo o Atlético ter com o BMG, igual a gente tá vendo o Fluminense ter com o Unimed. Mas por isso fique claro. Né? O Cruzeiro bateu de frente com o investidor. Não quis vender o Montijo. O investidor perdeu dinheiro. O Montijo não vale aqueles 15 milhões que ofereceram no começo do ano. Querendo ou não, nós que comentamos o esporte, a gente também muda de opinião. Em determinado momento, eu não vi a venda do Montijo como boa para o clube, mas eu especificamente olhei só a parte técnica. O Cruzeiro perderia muito com a parte técnica. Só que eu esqueci também de observar... Mas é porque a gente não esperava que o Cruzeiro esse ano seria esse ajuntado por trás. Né? Outra coisa, a gente não esperou que realmente o investidor que ajudou o Cruzeiro a trazer o Montijo ficasse com birrinha e com certa razão, porque ele teria boa parte de 15 milhões de euros. E hoje o Montijo, para te falar a verdade, na minha opinião, ele vale 7, 8 milhões e olhe lá. Porque 15 milhões ninguém vai oferecer no Montijo mais. Já tem papo vindo lá do Rio de Janeiro, o pessoal falando que o Fluminense estaria interessado no Montijo. Dá o crédito, da Rádio Globo. Então, vai falar da concorrência, às vezes você ia puxar minha orelha, não sei. Não, pode falar. A Rádio Globo é parceira Rádio Globo, nossa, tem que Gilmar falar Ferreira. Então, a gente sabe que muita coisa vai surgir, especulação, tanto aqui em Minas Gerais, quanto também em outros estados. O futebol brasileiro agora vai ser isso. Até janeiro e até começar a pré-temporada, até o primeiro jogo oficial, está aberto então a temporada de especulações no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, melhor dizendo. Agora, ontem eu acompanhei o jogo entre Cruzeiro e Flamengo na Copa do Brasil Sub-20. É interessante esse time do Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro, antigamente a gente falava júnior, né? Tanto que existe a Taça BH de futebol. Não existe nada mais disso, né? Sub-20, Sub-21, Sub-19, aí você escolhe a categoria que você quer acompanhar.
Mas ontem eu vi o Cruzeiro, um time bem armado, um time bem ajustado. Tem alguns valores ali, como o Vinícius, como o Adilson, que são jogadores que podem fazer parte dos planos ano que vem, né? Tem o Lucas também, que está na seleção, se vê na seleção brasileira sub-20. É um time que pode ganhar uma forma se dá a eles a devida chance, né, Guilherme? Vinícius Araújo, Pedro Paulo, Alisson, Mike e diversos outros. O próprio Eber, né, que no Cruzeiro a gente tem o Elber, que já está no grupo principal, e também tem o Eber que passou pelo Nacional de Nova Serrana, e adquiriu uma certa experiência no clube profissional e hoje integra o time sub-20 do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem várias peças que podem ser aproveitadas, desde que bem aproveitadas, desde que com planejamento, desde que o time esteja numa situação muito boa, que tenha peças experientes no elenco, né? Tem o Borges, mas isso é muito pouco. O Ceará, que está aí combalido, coitado, tenta jogar 1, 2 partidas, mas reclama de dor no tornozelo. Foram jogadores que chegaram sem uma pré-temporada. Não digo Borges porque ele participou de pré-temporada no Santos, mas tá aí, foi submetido à operação nessa semana, só vai voltar a jogar no ano que vem. O Cruzeiro então tem que pensar já para 2013, conseguir contratar jogadores experientes, mas também que não sejam jogadores de 35, 36, 34 anos. Mas eu acho que a diretoria já está pensando mais ou menos como a gente está pensando, Guilherme. Existem sondagens no Ricardo Goulart, ótimo meia do Goiás, tem apenas 21 anos, uma das revelações dessa Série B. Pertence a quem? Ele é do Goiás. É, do BMG. Do BMG, sim. Isso pode facilitar até a chegada dele a Belo Horizonte. Aí é aquela questão que a gente comenta, né? O BMG ele tem interesse de colocar os jogadores que a ele pertencem em melhores vitrines. Sim. Com todo o respeito que eu tenho ao Goiás, a gente sabe que o Cruzeiro é uma marca muito forte no mundo inteiro. Né? Então, ou seja, existe uma grande diferença entre um jogador atuar pelo Goiás e atuar pelo Cruzeiro. Então é isso que o investidor procura. E o Cruzeiro precisa retomar essas boas parcerias, desde que não se entregue também de corpo e alma para os bancos, né, para os investidores, para que o futebol se tenha uma revitalizada e o próprio clube dê uma revitalizada perante os empresários, perante os investidores. A gente está vendo o Cruzeiro de mãos atadas aí, o Gilvan com a inexperiência dele, a gente não pode deixar de citar isso aqui, o próprio Alexandre Matos que está tentando tirar água de pedra e leite de pedra, que é complicado, mas o futebol sem dinheiro é muito difícil fazer. O que me incomoda no Cruzeiro hoje é a questão dos conselheiros. Vou explicar por quê. Você não vê um conselheiro do Cruzeiro batendo de frente com a diretoria. É impressionante como os conselheiros do Cruzeiro estão apáticos. Impressionante. O Cruzeiro tem conselho só no papel, para desempenhar aquelas atividades normais que um clube, tanto social como de futebol, tem que exercer. Porque não existe voz no Cruzeiro, digamos assim. Não existe. Não existe oposição no Cruzeiro. Né? O próprio presidente Gilvan de Pinho Tavares, ele veio da posição, já que ele era o primeiro vice-presidente do Zezé Perrella. E a gente sabe que o Zezé Perrella foi um homem muito influente no Cruzeiro, não sei ao certo como é que está a relação dele com o clube, ele não está, obviamente, tão próximo como já esteve um dia, mas o conselho comia na palma da mão da família Perrella. O Cruzeiro precisa mudar isso, porque a gente sabe, política ela se faz tanto com uma posição forte, mas a oposição também tem que ser forte. A oposição é fundamental, na verdade. A oposição é que vai fazer com que a posição trabalhe melhor, vai verificar o trabalho da posição para ver se tudo está sendo feito certinho, vai fiscalizar. E no Cruzeiro a gente não vê isso. Não vemos. Tem uma situação, eu acho que o que pode ajudar o Cruzeiro ano que vem é uma situação diferente que vamos ter, né, Guilherme? Com o Mineirão pronto, o Cruzeiro precisa do Mineirão. Talvez até a torcida do Atlético vai até ficar com raiva da gente, mas na minha opinião, o Cruzeiro é muito mais dependente do Mineirão do que o Atlético. Tanto que o Atlético parece que não está nem querendo jogar lá ano que vem, né, Guilherme? Está pensando até em aumentar a independência, devem fazer mais um lance de cadeiras ali onde está a tenda e o telão hoje do estádio. Então, isso pode ajudar, né? Pode ajudar, pode levar o torcedor cruzeirense de novo à sua casa, que é o Mineirão. Jogar lá novamente com 60 mil pessoas seria ótimo para esse time hoje. E a torcida tem que entender que ela precisa fazer isso. Tem que protestar sim, ela tem que dar uma chacoalhada no time sim, mas também tem que apoiar.
Porque só bater de frente não vai levar a lugar nenhum. Tem que ir lá, tem que pagar o ingresso, tem que ser sócio, tem que exercer seu direito de torcedor, mas obviamente com civilização, né? O torcedor, ele tá manifestando aí toda a sua questão contrária à vinda do Marcelo Oliveira, que é um técnico que tem passagem, foi criado no Atlético, né? Não, ele é atleticano. É atleticano. Vou deixar isso claro, ele é atleticano. Só que isso aí é uma bobagem. Em relação ao torcedor, assim como nós, ele tem que avaliar a questão técnica da pessoa, a questão técnica do Marcelo Oliveira. Ele é um treinador que mostrou potencial, fez bom trabalho no Curitiba, mas o Curitiba é um time que não tem a pressão que tem o Cruzeiro. Ele teve certa tranquilidade para trabalhar. Se realmente vier, né, porque a gente já até comentou aqui, publicamos que ele tem um acordo verbal com o Cruzeiro, de 1 ano de contrato e um salário aproximadamente de R$200 mil. Que é, vamos falar a verdade, que é o que o Cruzeiro pode pagar hoje com o treinador. Isso é verdade. Ponto. E outro detalhe, falar que ele é atleticano e vai vir para a Toca da Raposa, isso é bobagem. A minha opinião é que eu deixo ela bem clara, tanto na minha conta particular no Twitter e em outros meios de comunicação. Tem uma conta particular no Twitter? É, minha conta particular. Que bonito, gostei. E também nos outros meios de comunicação que eu trabalho, né, principalmente lá no programa Jogada de Classe, é que o Marcelo Oliveira não é o treinador principal, não é o treinador mais preparado para pegar o Cruzeiro nesse atual momento que vive. O Cruzeiro teria que fazer aí uma barganha junto a esses investidores, trazer esses investidores para perto, contratar um treinador de pulso, até mesmo para que os investidores ganhassem mais confiança. É muito mais fácil você convencer um investidor a investir no Cruzeiro com um técnico como o Filipão, por exemplo, e o Vanderlei Luxemburgo, do que com o Marcelo Oliveira. Porque o treinador, ele é pulso firme, ele cobra, é vencedor, ganhou títulos aí expressivos no futebol. Então, ou seja, o Cruzeiro tem que pensar grande. E hoje não faz nada disso. O Cruzeiro pensa hoje como um time de Série B, infelizmente. Bom, a realidade do clube é essa. Essa situação que eu penso é o seguinte. Pelo fato dele ser atleticano, ele vai querer trabalhar mais. Pode também. Na minha opinião, é um fator que chama muito a minha atenção com relação ao Marcelo Oliveira. Só que os trabalhos que ele fez até hoje, um vice-campeonato de Copa do Brasil, para mim não significa nada. O vice no Brasil, infelizmente, não tem valor nenhum. Não, sim. Mas eu digo pela experiência também. Ele passou por vários outros clubes. Ele teve no Vasco da Gama, que é uma pressão parecida que tem no Cruzeiro. O que aconteceu? E o Vasco, só para citar, obviamente que a gente não vai comparar a situação de Vasco e Cruzeiro, que vivem problemas parecidos, mas com situações extremamente diferentes. O Vasco não tinha dinheiro para pagar a conta de água, né, de São Januário. Sim. Não tinha água para oferecer aos Mas jogadores. o time estava em que colocação quando ele pegou? Quando ele pegou, ele estava no G4. Pois é. Só que o que acontece? Ele teve 10 jogos no Vasco, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas consecutivas. O detalhe ele pegou um Vasco sem as estrelas, que já tinha vendido jogadores importantes como Fagner, o Diego Souza, que está aí para voltar ao Brasil depois de confusões lá nas Arábias, não está recebendo. Diego Souza é demais. Não está recebendo e quer voltar para o Brasil. O Vasco já está até tentando acionar a FIFA, tem até a embaixada brasileira, o Itamaraty também na história. Então, ou seja, virou uma confusão. O Vasco é uma bagunça. Hoje o Vasco é uma bagunça. Assim como o Cruzeiro está caminhando para ser uma bagunça. Não digo que vai deixar de pagar a conta de água e tudo mais, mas os bastidores do Cruzeiro estão muito inflamados. E isso já está refletindo no torcedor. Então a situação, se o Cruzeiro não a contornar rapidamente, pode virar aí, quem sabe, irreversível. Vamos esperar um pouco, ainda tem algumas rodadas com o Celso Roth, né? A verdade é que o Celso Roth poderia ter continuado nesse time caso tivesse feito um trabalho... Eu não vou falar um trabalho melhor porque eu não esperava nada com esse time, mas menos... O Celso Roth, ele tem uma relação meio que é forçada, né? Ele é 880, ou amor e ódio. Trabalhar com ele é muito complicado mesmo. Vamos mostrar os jogos da 35ª rodada do campeonato? Tá aí os jogos deste sábado, o Botafogo pega a Portuguesa, o Atlético Goianiense já rebaixado enfrenta o Santos e o Corinthians pega o Coritiba no Pacaembu. Jogos de domingo, Grêmio e São Paulo, um grande jogo, é um jogo que pode definir o futuro das duas equipes no campeonato. Palmeiras e Fluminense, outro duelo importante que pode dar o título ao Fluminense e complicar de vez a situação do Palmeiras. Vasco e Atlético, não precisa nem citar, se o Atlético quiser sonhar ainda com o Campeonato Brasileiro, ele precisa ganhar de qualquer jeito do tumultuado Vasco da Gama, né? O Náutico pega o Flamengo, esse jogo aí praticamente não decide nada. Parada dura pro Flamengo, porque o Náutico nos aflitos é complicado. Né?
A Ponte Preta pega o Inter, o Cruzeiro pega o Bahia e o Figueirense pode ser rebaixado diante do Sport. Jogo muito tenso esse. Talvez seja o jogo mais tenso da rodada, seja esse Figueirense e Sport. E esse jogo entre Grêmio e São Paulo pode ser só um aperitivo, né? Porque além do Campeonato Brasileiro, as duas equipes disputam aí a Copa Sul-Americana. O São Paulo avançou com uma goleada em cima da Universidade do Chile, mandou os chilenos de volta para casa com 5 gols na bagagem. Foi realmente um jogo muito bom para o São Paulo. E o Grêmio tem a missão contra o Milionários, né? Se vencer o Milionários, o São Paulo vai ser o adversário do Grêmio na próxima rodada da Sul-Americana, semifinais de Sul-Americana. Então vamos falar um pouco do Mineirão, Guilherme. Hoje o estádio recebeu, é o primeiro estádio a receber o gramado. Começou a ser plantado lá hoje no estádio Magalhães Pinto as mudas que encherão aquele gramado verde. Vamos ver a matéria que o Josias Pereira preparou pra gente? Mostra aí, Jojo. Cadeiras nos lugares, telões instalados. Como você pode ver, torcedor, a grama já começou a ser implantada aqui no novo Mineirão. Falta pouco para você matar as saudades do gigante da Pampulha. Com 93% das obras concluídas, o novo Mineirão deixou para trás os demais estádios brasileiros que receberão partidas do Mundial de 2014 e se tornou o primeiro a receber seu tapete. Nem mesmo a manhã chuvosa desta sexta-feira atrapalhou o início do plantio do gramado. Até o fim da próxima semana, o campo da mais moderna arena do estado receberá cerca de 540 mil mudas, especialmente condicionadas ao clima da capital mineira. Estiveram presentes na solenidade Ricardo Barra, presidente da Minas Arena, e Thiago Lacerda, secretário extraordinário da Copa do Mundo em Belo Horizonte. Essa grama ela atende às recomendações da FIFA para a Copa do Mundo. É conhecida como Bermuda Celebration, é uma semente, ela é originária dos Estados Unidos e ela foi plantada em abril em uma fazenda na região de Bom Sucesso, próximo a Lavras. E desde então ela está plantada lá, se desenvolvendo, e agora ela vem aqui para o Mineirão sendo aplicada aqui no estádio. Previsões iniciais dão conta de que o estádio terá condições de receber uma partida oficial no fim de janeiro de 2013. A data pode ser alterada para a primeira semana de fevereiro em virtude do período chuvoso. Presente na solenidade, o secretário da Secopa, Thiago Lacerda, informou o primeiro gramado a ser plantado aí dos estádios da Copa do Mundo. Ontem também um dia importante lá com a definição das 6 sedes para a Copa das Confederações. E esse plantio aqui, eu diria, inaugural no Brasil, entre as sedes da Copa. Na semana que vem, provavelmente, já teremos uma reunião de dia inteiro com os técnicos do comitê organizador local para colocar o Mineirão à disposição para os primeiros testes, jogos ou eventos testes para a Copa das Confederações. Então esse calendário será definido, né? A entrega da obra está marcada para o dia 21 de dezembro. O estádio será palco de 3 partidas da Copa das Confederações, além de 6 jogos da Copa do Mundo de 2014. No torneio preparatório, serão 2 partidas pela fase de grupos e uma semifinal. Já no Mundial, 4 partidas farão parte da primeira fase, enquanto uma será válida pelas oitavas de final e outra pela semifinal. Eu tive a oportunidade de ir lá, Guilherme, há mais ou menos um mês atrás. Impressionante como esse estádio vai ficar. Impressionante mesmo. O estádio... Já era imponente. Já né? era. Ele tá ficando uma coisa assim absurda. Eu não vejo a hora de acompanhar mais uma vez o Mineirão aí lotado com o jogo oficial do futebol brasileiro, né, do futebol internacional. Para nós mineiros é um orgulho ver um estádio bonito desse. Eu não entro no mérito de como é que foram feitos os gastos, isso aí davam 3 ou 4, 5 programas para a gente falar disso, mas eu estou falando só da questão visual do Independência também, do Mineirão, a imponência com que está ficando o estádio. A gente fica feliz e torce para que realmente seja reinaugurado o mais breve possível. Agora, como você vê essa história de Cruzeiro e Atlético? O Cruzeiro já fez uma parceria com a Minas Arena, que é hoje, não vou falar proprietária, mas é quem comanda as ações do estádio do Mineirão. Com relação a isso, o Atlético parece, eu falei isso anteriormente no programa, parece que o Atlético realmente não quer jogar no Mineirão. É óbvio que eles vão tentar um acordo e tal, mas vai esbarrar numa situação com a BWA de multa, né, Guilherme? Como você está vendo isso? Como você está vendo isso? E conte para os nossos internautas. Então, o Atlético ele conseguiu tornar o Independência a sua casa. Formou ali um caldeirão realmente. É muito difícil
bateu o Atlético dentro de casa, missão complicadíssima. O torcedor abraçou a causa do Galo ali no Gigante do Horto. E a gente sabe que o Atlético tem um contrato com a BWA e tem que fazer determinados jogos no Independência. Outros jogos, por exemplo, o Independência, por exemplo, não teria condição de sediar uma final de Libertadores. Pela capacidade do público. Na verdade, essa é o único ponto de interseção que existe nessa situação, porque o Campeonato Brasileiro não exige isso. Então, o Atlético teria que jogar em outro estádio. Consequentemente, jogaria no Mineirão, passando por um acordo, claro, com a BWA, que é o consórcio que administra o Independência, e tem um contrato firmado com o Atlético para questões de jogos no Independência. Então, ou seja, é complexa, é uma situação que o Atlético e a BWA precisam resolver, né, urgentemente, saber. Com certeza já deve ter algum contato prévio da equipe com a diretoria da equipe, com os donos da BWA, os dirigentes da BWA, para que isso, né, possa ser resolvido da melhor maneira possível. Você citou aí bem no decorrer do programa em relação a um tobogã de cadeiras que eles querem colocar ali naquela parte da ferradura do Independência para aumentar a capacidade. Seria mais ou menos no que eles fizeram no Wembley, é uma arquibancada que você monta e que existe a possibilidade de desmontá-la. Né? E o América já chiou, falando que o estádio é do América, que tem que consultar o América primeiro para fazer qualquer tipo de mudança. Coitado do América. Né? O detalhe é esse, é questão totalmente política, que com uma reunião, duas, o pessoal resolve isso, faz um carinho no América e o América resolve essa situação, se realmente assim for escolhido, aumentar a capacidade do Independência. E mesmo se aumentar essa capacidade, ainda não alcançaria os tão sonhados 40 mil para disputar um tão sonhado também final de Libertadores da América, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, Guilherme. Bom tê-lo aqui comigo de volta. Bom retorno para você. De novo? Não, você tem que ficar aí trabalhando direitinho. Então tá. Mais uma vez, obrigado ao internauta que acompanhou aí a transmissão do Esporte.com nessa sexta-feira, que para mim tem cara de segunda. Mas é isso aí, um abraço para todo mundo e convido vocês para na segunda-feira realmente acompanhar o Esporte.com, que o chefe vai estar aqui apresentando. Então é isso, internauta. Mais uma vez agradecer ao Guilherme aqui pelas boas-vindas, né, Guilherme? Você aqui chegando de volta. Eu gosto daqui. Eu tô vendo, eu percebi. Agradecer também você, internauta, ao Sidão e ao Fausto pelo apoio de sempre. Um grande abraço e até lá.